secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta. A organização corre o risco de um colapso financeiro iminente. Em uma carta enviada a embaixadores, no dia 28 de janeiro, escreveu o seguinte: a crise está se aprofundando, ameaçando a execução dos programas e correndo o risco de um colapso financeiro. E a situação deverá se deteriorar ainda mais em um futuro próximo. Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, a quem desde já agradeço pela gentileza de sempre nos atender aqui no Jornal da CBN. Professor Leonardo Trevisan, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos que nos escutam. Eu é que agradeço o convite. Professor Leonardo Trevisan, os problemas financeiros citados nesse documento ou nessa carta do secretário-geral da ONU estão sintonizados com as críticas ao funcionamento da organização e aos ataques sofridos a partir de falas e ações de Donald Trump? Não há dúvida nenhuma, Milton, né? Isso tudo faz parte da mesma jogada, isso tudo faz parte do mesmo objetivo. No dia 8 de janeiro, Trump saiu, né, de 31 associações que os Estados Unidos tinham ligados à ONU e a 35 escritórios que os Estados Unidos tinham apoio direto, ligados à ONU também, né? 35, mais de 60 organizações internacionais. Antes de imaginar qualquer coisa, né, pensa que é sair da Organização Mundial de Saúde, que é quem organiza a vacina. Pensa que é sair, por exemplo, da Organização de Direitos Humanos. Falar de direitos humanos em países longínquos da África ou da Ásia, a presença da ONU é vital. Se a ONU sair de lá, eles se matam, literalmente. Então, nós estamos falando disso, nós estamos falando de situações em que os Estados Unidos abandonaram, situações que não eram nada climáticas. O IPCC é um instituto internacional composto por acadêmicos que organizam relatórios sobre o problema de emissão de gases, é fiscalização de gases. Isso vai ter reflexo imediato. Agora, fora isso, saiu de organizações como, para citar três, né? Saiu da ONU Água, saiu da ONU Oceanos. Quando você fala ONU Água, você está falando de uma situação vacinação, você está falando de desespero hídrico. É uma situação que importa diretamente em transmissão de doenças. E você saiu, por exemplo, da ONU Energia. Então, é uma situação que você faz uma pergunta. Tudo isso vai atingir diretamente os interesses americanos, posições de cidadãos americanos. Por que está sendo feito? Essa é a pergunta, né? E aí você olha para isso e você vê o objetivo. Tem um objetivo, sim, muito claro, não é? E aí você precisa conectar que essas saídas aconteceram um pouquinho antes dele fundar, o Donald Trump, organizar o tal do Conselho da Paz de Gaza, que na prática é uma substituição formal da ONU. Veja bem, Conselho da Paz de Gaza não é só para Gaza, é para todos os outros conflitos, e o Conselho existe sob direção do senhor Donald Trump, que decide quem entra e quem sai. Como o Cássia? E uma gestão vitalícia do Trump, né? Vitalícia. Gestão vitalícia do Trump, que pode sair do governo, terminar o mandato e assim continuar. Então, quando você olha para esse quadro, é evidente que tem um objetivo aí de desmantelar a ONU. Sabe, Milton, quando a gente fala disso, a gente tem que entender a mesma pergunta de sempre, né? Os Estados Unidos até continuam na ONU, se eles definirem a agenda. Se a ONU for a ONU que eles querem. Está tudo desse jeito, né? Então, se você olhar para isso, você entende melhor porque o desespero do Guterres, porque a ação do Trump é a mesma de sempre. Ele cortou a grana. Agora, professor, essa questão do Conselho da Paz, do Trump, muitos países estão sendo bastante reticentes em Sim, aderir a essa iniciativa. O sim. senhor acredita que mesmo com toda essa cautela de outros países, esse conselho vai para frente? Olha, nós temos uma situação concreta que é a seguinte, né? Primeiro de tudo, os países mais representativos, as democracias mais sólidas, eu estou falando de Inglaterra, que é um aliado eterno dos Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália,
todos os países da Europa do Norte, Dinamarca, Noruega, ninguém disse eu vou, não vamos entrar. Né? Quando você olha para o perfil dos 23 estados que entraram, eles têm um mesmo ponto em comum: autocracia. Né? Hungria é para a direita da Hungria. Né? Se alguém imaginar que a Arábia Saudita, Omã, Catar são democracias, desculpe, né? Aí não tenho o que falar. Mesmo quando você olha para isso, ou então aliados absolutos de Donald Trump. São esses que compõem o Conselho. Você vai me perguntar, com esses dá para levar? Nós temos que olhar exatamente para o desespero do Guterres, aquilo que o Milton abriu a matéria, né? Dizendo, vai quebrar, nós não temos recurso. Os Estados Unidos, eu fui olhar, sabe, Cássia? Os Estados Unidos são donos de 22% do dinheiro da, da ONU. A ONU tem um orçamento de 3,7 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são responsáveis por 830 milhões de dólares, 22%. A China, por outros 20, quase 700, 697. Você tem uma ideia de como esses dois grandões mandam? O terceiro é o Japão, que tem 6%. Então, a primeira é Estados Unidos 22, segundo China com 20, e terceiro é o Japão, que tem 6. Esses dois definem tudo. Mas a saída dos Estados Unidos é uma saída operacional. A comida que chega a grupos muito dependentes disso, né, são algo em torno de 17 bilhões de dólares que são usados com ajuda humanitária, que não é verba da ONU. Os Estados Unidos são donos de praticamente, desses 17 bilhões, é praticamente 15 deles. Há um ano atrás, e no último ano, eles pagaram só 2 bilhões. Então, os Estados Unidos estão saindo de todas as ajudas humanitárias, eles estão se desligando. Ou faz exatamente como os Estados Unidos querem, ou ele sai. O Conselho da Paz é um sinal do que virá. É isso que é a preocupação. Né? Porque é um sinal daquilo que virá para os outros países. Que tipo de Gaza vai ser reconstruída? É essa mesmo. Você vai reconstruir uma Gaza para os palestinos que moram lá, né, pôr as casas e os prédios que eles moravam, ou você vai fazer uma nova Dubai, um grande resort no Mediterrâneo? É uma escolha. Para os interesses imobiliários, eu chamo muita atenção. Quem está no Conselho da Paz é o genro de Donald Trump, que é o grande organizador imobiliário no lugar do Trump, do mundo. Fora os convites a bilionários imobiliários, do ramo imobiliário, também para esse conselho. É negócio, não é paz coisa nenhuma. Professor Leonardo Trevisan, quais são as alternativas para a ONU? Boa pergunta. Você sabe que eu fui procurar isso, Milton, e encontrei o seguinte: na ação do clima, por exemplo, aquilo que eu estava te falando, que é um órgão essencial, que são os acadêmicos que fazem a organização dos relatórios, onde é que está emitindo mais gás, isso ajuda, inclusive, as indústrias, isso ajuda uma composição nos Estados Unidos de filântropos internacionais está tentando repor o dinheiro e, principalmente, pagar a viagem. Sabe aquela coisa do fiscal que vai lá olhar? Eles estão se organizando nesse limite. Se você me disser o que é que precisa acontecer para salvar a ONU, está na frase do Guterres. Apenas, fora Estados Unidos e China, que são os grandões, apenas 77% foi pago pelos outros países. Até o Brasil não paga tudo que deve, não. Então, é o que disse o Antônio Guterres, o português secretário-geral da ONU. Vocês precisam pagar com as consequências, porque nós já estamos numa situação desesperadora. Para falar assim, exatamente o que ele disse, né, para repetir o que ele disse, dinheiro só tem até julho. É isso. Né? Nós podemos fazer uma escolha de viver sem a ONU e ver o que acontece. Não parece ser das melhores. Não é das melhores escolhas, decisivamente. Né? Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado pela sua análise e suas informações aqui na nossa conversa no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Eu é que agradeço o convite. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos ouviram. Obrigada. Professor Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h48.